Irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a entender a respeito dos anjos caídos. Então eu vou ler para vocês Gênesis, capítulo 18, no versículo 1 e 2. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Moré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Eu vou ler só mais um pouquinho, irmãos, para vocês entenderem. Senhor meu, se achei mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousarei debaixo desta árvore. Eu vou ler só até aqui, irmãos. Que aqui eu estou mostrando para vocês que são os 3 anjos que aparecem para Abraão. E agora aqui eu vou ler para vocês só um pouquinho, irmãos. Agora eu vou ler aqui o Apocalipse. Apocalipse 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Pai do Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu, e não se veja sua vergonha. Irmãos, quando tá falando aqui que o dia do nosso Pai, quando o Filho vier nos buscar, vai vir como um ladrão, e a respeito de andar nu, é aqueles que não estão buscando limpar suas vestes, tá? Agora aqui para ajudar vocês a entender, eu vou ler aqui a parábola em Marcos, no capítulo 12. Depois entrou o Messias a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um largar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo. Eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Pai, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. Agora, irmãos, eu vou ler o Mateus, capítulo 23, no versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais,
não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde do sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Irmãos, aqui o nosso mestre, o Emanuel, filho do nosso Pai, ele estava nos mostrando que os judeus, os fariseus, os saduceus, eles eram cúmplices da morte desde Abel. Então percebam, quando eu li ali para vocês Marcos, a parábola, o dono da vinha é o pai. E essa vinha foi arrendada, irmãos. Percebam, os anjos, eles caíram aqui. Eles podiam ter se arrependido. Eles podiam ter feito a bondade. Mas desde o princípio, desde Abel, eles mostraram o que eles são. Assassinos. Então percebam, irmãos. As pessoas estão sendo enganadas por 3 anjos. Esses 3 anjos estão andando juntos. É o marido, o judaísmo, a igreja católica, que é Azazel, Jesus Cristo, e Ismael, é o protestantismo. Percebam, irmãos, está na hora de acordar, está na hora de buscar saber a verdade. Porque o dragão, ele arrastou com a cauda dele 1/3 dos anjos. Mas esses 3 anjos, eles são a trindade. É o marido, a mulher e o filho. Se vocês forem buscar no tempo antigo, eles existiam como Ísis, Horus, Tamuz, Osíris, Semíramis. Busquem. Só mudou agora porque eles botam a Maria. Mas percebam, irmãos, o Pai disse que a gente não é para fazer escultura de nenhuma coisa que há nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Aquela imagem que tem de Jesus não é a imagem do Emanuel. É o Enoque, como eu já falei para vocês. Porque ninguém subiu ao céu, só aquele que veio do Pai. E ele veio e ele voltou, que é o filho dele, o Emanuel. Elias não subiu numa carruagem de fogo, porque ele foi lançado aqui. E ninguém sai daqui, irmãos. Então percebam, está na hora de acordar e de entender. Porque o Pai, está escrito, nos 1335 dias vai ser a volta do filho dele, o Emanuel. E até lá nós temos um lugar preparado. Então ninguém vai sair voando que nem fantasminha. Nós vamos ter um lugar preparado. Então só quando o nosso Pai mandar o filho dele nos buscar é que a gente vai poder ir. Então busquem ler, busquem a verdade. Entendam. São espíritos de rãs que eles abriram a boca e saíram. Irmãos, entendam. Espíritos de demônios. Os anjos se passam por anjos de luz e eles estão enganando os homens, seduzindo com as riquezas, as coisas do mundo. Porque o mundo é do diabo. E aquele que se prostrar e adorar ele e servir ele, ele vai dar as coisas do mundo. Era ele que botava os reis. Percebam, está na hora de entender. O nosso mestre, o Emanuel, ele veio mais simples e mais humilde para a gente entender isso. E o meu intuito aqui é fazer vocês entenderem que os anjos estão aí enganando. Porque se ninguém viu o Pai e o Pai nunca falou com ninguém, quem era esse senhor que apareceu para Abraão? Esses 3 homens
que Abraão falou, lavou os pés, comeu, que são anjos. Porque eu li para vocês. O Senhor apareceu para ele. Então percebam, não é o nosso Pai que está no céu, porque o Pai habita nos céus. E o reino do Messias, o Emanuel, ele falou: meu reino não é deste mundo. Ele falou para Pilatos. Porque se fosse, meus servos pelejariam por mim. Então acordem, irmãos, está na hora de buscar a verdade. O caminho que leva à salvação é o Filho do nosso Pai. E ele veio do Pai. E ele voltou para o Pai porque ele ressuscitou. Ele não está morto, irmãos. Ele é o único pastor. Ele deu a vida por nós. Mas esse mandamento ele recebeu do Pai. E ele voltou à vida. E ele está lá com o Pai, só esperando o momento de voltar para nos buscar. Então temos que buscar limpar as vestes para não ser achados nu. Buscar limpar, irmãos. Para que assim a gente possa ir para o lugar que o Pai preparou para nós. Para a proteção dele. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Busquem a verdade. Busquem fazer a vontade do Pai, que não está sendo feita no sistema religioso. A vontade do Pai é o amor ao Pai, ao próximo. Repartir com quem precisa. Tá bom? Forte abraço, paz.